Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: começar não é o mais importante. Estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10, a parte A que diz: Asa se irou tanto com o vidente, por lhe ter dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Rejeitou o profeta. Queridos, a grande verdade é que a distância de Deus tende a endurecer o coração e rejeitar o que é divino. Toda vez que nós nos distanciamos do Senhor, a gente tende a ficar endurecido. A gente tende a plastificar o coração e não permitir que o Espírito Santo fale aquilo que a gente precisa saber, mesmo que seja para o nosso bem. Por quantas vezes Deus falou com a gente, seja através de uma mensagem, de um louvor, de um homem ou uma mulher de Deus que veio trazer algo do Senhor para nós, mas a gente estava tão distante de Deus que a gente endurece o coração, plastifica, impermeabiliza o coração e não permite sequer ouvir e se quebrantar. Essa foi a realidade de Asa. Asa estava longe de Deus. Ele se distancia, ele quebra um voto com Deus, ele vende aquilo que era sagrado, ele que começou um reinado tão bem, agora está numa descida terrível. E aí Deus envia o profeta para conversar, para falar com ele, para fazer com que ele entendesse que se ele continuasse daquela forma, daquele jeito, ele ia arruinar o seu reinado. Mas esse homem estava totalmente endurecido. Ele manda colocar o profeta num tronco, ele manda torturar esse homem simplesmente porque ele se distancia de Deus. Queridos, eu conheço pessoas que já foram muito usadas por Deus, que pregavam de uma forma maravilhosa, que cantava de uma forma que quebrantava o nosso coração, que quando essas pessoas terminavam de louvar o Senhor e a gente ia pregar, a mensagem ficava até mais fácil, porque o coração estava totalmente quebrantado para Deus, para o Senhor. Mas essas mesmas pessoas que já foram tão usadas por Deus, depois de se distanciar dele, começaram a rejeitá-lo, se tornaram pessoas céticas, sem compaixão, se voltaram totalmente contra o Senhor. E eu digo para vocês que melhor seria que essas pessoas nunca tivessem conhecido a Deus. Você quer ver o que a palavra fala acerca disso? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim: E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se em lama. Você está percebendo aqui? Quando a gente se distancia de Deus, a gente rejeita aquilo que é de Deus, rejeita o profeta, rejeita o homem e a mulher do Senhor. A gente vai para longe do Espírito Santo porque a gente não quer saber disso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, não é nada diferente disso. Nos traz um alerta acerca exatamente de nos distanciarmos de Deus. A gente precisa tomar cuidado se a gente permanece na presença de Deus ou se a gente quer se distanciar dele. Por isso, queridos, assim conforme Pedro, Eclesiastes também nos traz essa verdade. Dê uma olhadinha no capítulo 7, versículo 8, que diz assim, olha: terminar algo é melhor do que começar.
A paciência é melhor do que o orgulho. O que é isso? Terminar é melhor do que começar. Porque Asa começou tão bem, Asa começou maravilhosamente perfeito, trazendo as reformas necessárias para ajudar. E conforme vocês viram lá no início, ele trouxe a reforma espiritual, a reforma estrutural, a econômica, a política. O povo estava feliz com Deus, mas de repente, por causa de um medo, de uma situação, de uma insegurança, de alguma coisa que saiu do controle, ele começa a quebrar o seu voto. Ele quebrou seu voto com Deus, ele negociou o que era sagrado e ele rejeitou o profeta. Por isso, queridos, começar não é o mais importante, conforme a gente leu em Eclesiastes 7, versículo 8, mas terminar sim. Pai, em nome de Jesus, nos ajude não apenas começar, mas terminar o que começamos. Se essa mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até segunda-feira, se Deus permitir.